Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Dani e tô aqui para falar sobre alfabetização em casa, a nossa alfabetização nesse momento de pandemia e esse processo que nós estamos passando diferente nas nossas vidas de pais, mães e professores. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os níveis de leitura e escrita de cada criança. Foi convencionado uma tabela, né? E essa tabela, ela nos auxilia a nós professores, né? E agora você, pai que está em casa, também vai ter conhecimento dessa tabela sobre os níveis de escrita e leitura das crianças. Essa tabela ela é convencionada para que nós possamos, né, classificar e promover atividades para o desenvolvimento até chegar na escrita alfabética, né? A escrita alfabética ortográfica e a leitura também das crianças para que eles se tornem alfabetizados. Então eu peguei aqui a tabela, né? Para que nós pudéssemos começar a desenvolver esse processo, né? Para você perceber em casa onde está o seu filho nesse processo de alfabetização. Já está chegando, né, o final do ano e nós estamos ainda perdidos nesse processo de alfabetização das crianças aí em casa. Eu vou disponibilizar a tabelinha também aí para vocês estarem pegando ela, né, e baixando e quem sabe testando em casa o seu filho onde ele está. E o primeiro nível de escrita é o pré-silábico. As crianças, elas iniciam seu processo de alfabetização escrevendo aquele grafismo primitivo, onde as crianças escrevem aquelas linhazinhas, sabe? Assim, toda volteadinhas, e elas vão escrevendo ali daquele jeito e elas dizem, mãe, escrevi o teu nome, e tem um monte de voltinha, um monte de risquinho. Isso se chamam as garatujas. As crianças ainda não conhecem as letras, mas elas já sabem que as coisas têm nome, que as coisas podem ser escritas de uma maneira, porque a leitura, né, as letras já está começando a entrar na cabecinha delas. A partir de entre 2 anos e meio e 3, elas já começam a perceber com a contação de histórias que tudo tem uma escrita, né, que existem letras. Só que ela ainda não sabe colocar aquilo no papel da maneira culturalmente correta que são as letras e a escrita. Lembrando que a escrita e a leitura são coisas que foram colocadas culturalmente para que o homem pudesse se comunicar melhor. E então eles foram e colocaram o alfabeto e foi cada vez mais desenvolvendo a leitura e a escrita. E a primeira forma de escrita é essa, que é chamada garatuja. As crianças fazem um grafismo primitivo, que são riscos e rabiscos para que elas digam que estão escrevendo alguma coisa. Normalmente entre 2 a 3 anos e meio de idade, elas já começam com esses escritos. A partir de 3 anos e meio, a criança, ela continua, o nível ele é o mesmo, mas dentro desse nível tem algumas etapas que a criança vai se desenvolvendo. Em média de 3, depende de cada criança, né, salvo algumas exceções que necessitam de algum acompanhamento terapêutico, né, a criança, ela começa a reconhecer as letras dos familiares, dos nomes da família. Então, ela replica muito, ela escreve ocupando toda a folha e ela também usa as letras do nome, as letras que ela conhece para escrever as palavras. Então, ela escreve muito a letra do nome dela, ela escreve muito a letra do pai para dizer que ela está escrevendo alguma coisa juntamente com o desenho. Mas ela ainda não tem a amplitude espacial de que tem um espaço, uma linha, né? Ela utiliza grande parte da folha e vai escrevendo as coisas. Então, essa é uma escrita sem qualidade, sem controle. Ela não tem controle da quantidade e nem da qualidade daquilo que ela está escrevendo. Ela simplesmente quer encher uma folha de letras que para ela são palavras. Isso é, em média, em torno de 3 anos a 3 anos e meio, entre 4, né?
vai entre as garatujas, o grafismo primitivo e essa escrita sem controle, porque ela tá conhecendo, né? Ela sabe que ela tem que escrever, e ela quer tudo aquilo, ela quer encher. E quanto mais ela escrever, mais ela se sente que ela tá se desenvolvendo. E depois vem a escrita uniográfica. Ela utiliza apenas uma letra para representar uma palavra inteira. Então, por exemplo, a minha filha, ela tem 3 anos e 3 meses, né? E hoje ela representa o meu nome, o nome do Thiago e o nome dela, né, que é Beatriz, o do pai dela, Thiago, e o meu, Daniela, o nome inteiro pela primeira letra. Então, ela já vai lá e bota D, mamãe, a letra do seu nome escreveu o seu nome. B, daí eu faço o som, né, porque nós trabalhamos a consciência fonológica, o método fônico, né, para alfabetização. E nos outros vídeos eu vou estar falando mais sobre isso. E eu já faço o sonzinho da letra. Filha, B é o nome da letra, que nem você. Você tem um nome e essa letra também tem um nome. A mamãe já diz para ela, B. E ela vai e representa a mamãe naquela letra. E importante que o processo de desenvolvimento da escrita, ele acontece junto com o processo de desenvolvimento de entendimento da criança com o mundo. Então, como ela faz a letra do papai? A letra T, o Thiago, ela pega e faz bem grande, porque ela acha que o pai dela é bem grande. Então, ela já vai lá e cresce a letra. Mamãe, a letra do papai é grande, porque ele é grande. A sua não é tão grande, ela ainda não tem consciência do médio, né? Que é um pouco mais difícil. E a letra dela é bem pequenininha, porque o B da Beatriz, a Beatriz é pequena, então a letra dela é bem pequenininha. Ela já tá relacionando letras, a consciência de tamanho das pessoas, né? Mas ela ainda não tem a noção de que as letras devem ser uniformes e nem eu estou impondo isso ao processo dela, para que ela vá percebendo o mundo e as coisas conforme a idade do seu conhecimento. Então, a criança utiliza uma letra para uma palavra inteira. É normal isso no nível pré-silábico. Então, o nível pré-silábico, ele tem essas etapas e ele tem ainda mais algumas etapas, tá? E essa etapa que eu falei para vocês, o nome dela é escrita fixa. Essa de representar uma letra em uma palavra, ela chama escrita fixa. Ela sabe que casa começa com C, então casa para ela é aquilo. E ela vai, com o tempo, aumentando o seu vocabulário. É muito importante a gente ligar a alfabetização ao vocabulário. Quanto mais a criança conhece de vocabulário, mais ela sabe que existem palavras para ela escrever. Por isso o processo de contar histórias, o processo de nós mostrarmos para a criança os nomes das coisas, todo esse processo, ele é envolvido na alfabetização. Então, quanto mais ela vê que a família lê, escreve, conta histórias, conversa, o vocabulário dela aumenta e ela pode estar falando melhor, e quando ela for ler efetivamente e escrever, ela já vai ter essa bagagem de vocabulário, tá? Então, nós já passamos o grafismo primitivo, chamado como garatujas, né, que são aqueles risquinhos. Nós passamos pela escrita sem controle e quantidade, a criança quer encher os espaços com letras. E agora nós falamos da escrita fixa, que é a representação de uma palavra por uma letra. Então a gente sempre, né, normalmente a gente fala A de abelha, A de avião, ela vai começando a representar pela letra inicial que ela conhece e que aquilo que ela está se apropriando no seu mundo ao redor. Por isso que normalmente as crianças, né, e é correto o processo, elas aprendem o modo de escrita pelo nome dos familiares. Elas vão se alfabetizando a partir do que nós ensinamos ao redor dela. Então ela já vai fazendo as pequenas associações no mundinho dela. Agora,
nós vamos falar da quantidade variável e repertório fixo e parcial. Algumas crianças, né, algumas letras, elas aparecem nesse momento para as crianças, aparecem na mesma ordem e lugar, e outras letras de forma diferente. Varia a quantidade que para ela percebe. Então, vamos lá. Ela sabe escrever o nome dela, mas ela acha que formiga, ela não sabe as letras que escreve formiga, mas formiga é um animalzinho bem pequeno, assim como eu disse da Beatriz, né, que ela acha o pai dela bem grande, então, mas ela conhece já as letras do nome dela, a letra do pai e da mãe, então ela faz 2 letrinhas para formiga. Mãe, escreve formiga. Por quê? Porque formiga é pequena e ela botou as letras que ela conhece. E se ela já está começando a se adaptar ao som, formiga, ela já está ouvindo, ela já conhece o O, o I, o A, talvez ela também insira, que são as letras que vêm do nome dela, algumas vogais já percebendo os sons. Então essa é uma escrita fixa, ela sempre vai colocar as letrinhas que ela conhece, que ela reconhece naquilo que ela está fazendo. E a quantidade de letrinhas vai ir dela com a quantidade, o tamanho das coisas que ela percebe. Então o elefante é muito grande, é um animal forte, ela vai lá e vai escrever com muitas letras, talvez até o tamanho das letras seja grande, né? E ela vai desenvolvendo e percebendo. Então nós chamamos de escrita fixa, né? Ou parcial, porque ela vai podendo perceber o tamanho dos animais, o tamanho das pessoas, mas vai reproduzir as letras que ela conhece. Por isso que é chamada de escrita fixa, ela vai reproduzir aquilo que ela conhece. Depois, nós temos a quantidade variável e um repertório variado. Então, olha lá, ela já expressa, ela já diferencia e controla para diferenciar uma escrita da outra. Ela já sabe que abacate começa com A, ela já tem um repertório maior, ela já está crescendo, ela já está com quase 5 anos de idade, ela já começou a alfabetização na escola, ela já está indo lá na escola, né, nas séries iniciais, na educação infantil, ela já tá, a mamãe tá em casa e o papai reproduzindo as letras, só que agora veio a pandemia e a gente tá em casa. E como que a gente vai continuar? Nós vamos continuar ensinando as letrinhas das coisas. Então ela já vai aumentar o repertório dela e ela vai mudar, né, a quantidade. A quantidade já não vai estar mais ligada ao tamanho do animal, ao tamanho das coisas, mas já vai estar ligada ao tamanho das palavras. Se ela fala uma palavra muito grande, ela vai perceber que a quantidade de letras é maior. E ela já tem um repertório maior, ela já conheceu o alfabeto inteiro, ela já vai jogar mais letras, ela já vai colocando, fazendo algumas associações maiores, ela já sabe que a mamãe começa com M, ela sabe que o nome da vovó começa, por exemplo, o nome da vovó é Maria, ela também já sabe que começa com a mesma letra que se escreve mamãe, e assim ela tá desenvolvendo o seu processo, porque cada dia é uma parte no processo do conhecimento e desenvolvimento no mundo das letras, né? E cada vez que ela aumenta o seu vocabulário, que ela aumenta a sua visualização de letras, ela vai reconhecendo mais letras. Então, por isso a importância da criança ver letras, né? Ai, mas só não, ela precisa perceber e ver as letras durante o dia. Não adianta a gente deixar o nosso filho o dia inteiro no celular. Ali aparecem letras em flashes, é muito rápido. Então ela precisa ver na casa de vocês, em alguns lugares, né? Você tem que estar ali apontando e dizendo: filho, olha lá! Lembra a letra do papai? Olha ali também. Lembra a letra da mamãe? Tá ali naquela palavra. E a criança vai aumentar o seu repertório. Então, se chama de quantidade variável, repertório variado, tá? Quantidade e repertório variáveis, presença ou não
de valor sonoro no início e no fim. Então, ó, agora ela já deu um salto. O seu filho, ele agora já representa a sonoridade. Palavra simples, bola. Não, essa palavra é muito difícil porque Não, tudo bem, vamos trabalhar com essa então. Bola. A letra O e a letra A. O-A. Bola. Ela vai colocar aí a escrita com as letrinhas inicial e final. Ela colocou o O e o A. Ela tá no último nível do pré-silábico. Ela já tá conseguindo representar através dos sons, né? Das letrinhas que ela percebe, que ela já conhece. Normalmente nós reconhecemos o som das vogais primeiro, porque são as letras que têm o mesmo nome e o mesmo som. Então ela já bola, bola, ela já vai lá e colocou as duas. Esse é o último nível da criança pré-silábica. Ela tá ali já mudando as coisas. Ela já tá percebendo que tudo tem uma letrinha, um som que começa e assim vai indo, né? Então a gente tem agora a escrita silábica. Esse nível de alfabetização, ele também tem subníveis, né? Ele é um nível e ele tem subníveis. E o primeiro é sem valor sonoro. A criança escreve uma letra para representar a sílaba sem se preocupar com o valor sonoro correspondente. Então ela vai escrever casa. Olha lá, ela não representa o C e o A. Ela bota o K, o S e o A. Ela sabe que tem uma letra. Então ela vai escrever assim no processo de alfabetização. Ela vai colocar as letras para representar as palavras. Vai escrevendo aquilo. Melancia, ela vai colocar letras, mas ela sabe que ela está escrevendo uma palavra. Já não mais ligada ao tamanho, como a gente já vem falando. Depois, iniciando uma correspondência sonora. A criança escreve uma letra para cada sílaba e começa a utilizar a correspondência do som para aquilo que ela está escrevendo. Então, olha a palavra pequena. Pequena. Ela sabe o som do que o P, ela vai colocar P, porque o nome dele é P, então ele é P, né? E não precisa do E. O que? Na, A. Ela já está assimilando o valor sonoro, ela já está assimilando que não é uma quantidade pelo tamanho, né, de cada coisa, e assim ela vai desenvolvendo. Esse nível é um nível que a gente tem que conversar bastante com as crianças para pular para o próximo, porque vai confundindo as consoantes. As consoantes, elas têm um nome, elas têm um som. E é nessa parte que é a importância da consciência fonológica, né? Que a criança ela precisa reconhecer que tudo tem um nome, tem um som. Um exemplo, você, eu sou a Daniela, esse é o meu nome, mas o meu som é o que sai da minha voz. Então, ó, a letra P, ela é P, o nome dela é P, nós conhecemos como P, mas ela faz P, pá, ó a boca, pato. Então, a criança nesse momento precisa reconhecer. Por isso, a importância dela ter reconhecido o som das vogais. Olha o pequena, ela só achou o nome das letras. Mas nós devemos inserir que cada consoante, lembra que a gente aprendeu lá na nossa escola, ela precisa de uma vogalzinha para fazer um som. Só que no nosso tempo não disseram, né? Não tinha ainda todo esse estudo de consciência fonológica, método fônico, de alfabetização, de que as letras elas mexem a boca conforme o som de cada uma. Então olha lá, a, ba, ca, chi, a, ba, ca, chi. Eu mexi a letra mexi a boca para todas as letras. E essa é a consciência fonológica, que cada vogal e cada consoante tem um som.
e o nome delas é o que nós falamos no alfabeto. Por uma coincidência, as vogais têm o mesmo nome e o mesmo som. Por isso que nós começamos pelas vogais. Então, com valor sonoro, ela já está entrando aí, né? Ela já escreve boneca, B-O-E-A, né? Quem sabe ela já coloca um pouco de consoantes e entrou o valor sonoro. Então, nós passamos a parte pré-silábica com seus itens, sem, e agora silábica. Silábica sem valor sonoro, iniciando uma correspondência sonora, que ela percebe somente as letras, as consoantes e o nome delas, e com valor sonoro. Ela já consegue reconhecer o som da consoante e o som da vogal, muitas vezes. E silábico em conflito ou em hipótese falsa necessária. Como é essa hipótese falsa necessária? É esse momento de conflito cognitivo que está relacionado à quantidade de letras, que as palavras têm uma quantidade mínima de letras. E a contradição entre a interpretação silábica e as escritas alfabéticas, que tem sempre mais letras. Acrescenta e dá a impressão que regrediu, que voltou para o pré-silábico. Mas ela, na verdade, não regrediu. Ela só não quer escrever uma palavra menor. Então, ela escreve bis, isis. Mas e o B, ela já estava tão avançada. Ah, mas é uma palavra muito pequena, não pode ter só 3 letras. Tudo tem que ter uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal. Não pode terminar em uma consoante. Como que eu vou fazer? E a criança vai pensando, vendo o que eu vou fazer, como é que vai ser. E pela intervenção, né, dos que estão orientando essa criança, todos aqueles que querem orientar uma criança, independente daquele que seja pai, mãe, mas ele é um educador, ele tá aí nesse processo, vai orientar a criança para que tem palavras que são bem pequeninas. Por exemplo, A, I. Quais são as letrinhas? Muito fácil, ela vai dizer, mas eu não sei ler. E essa fase é aquela parte do não sei ler, sabe? Ele diz, ai, eu não sei ler. Sabe sim, quer ver? A mais I. É o que você fala quando tá com dor. É as 2 letrinhas, é o som delas. Ela vai dizer A, I. Ela vai achar que ela não leu, daí você diz de novo. O que você leu? Qual é o som? A, I. Eu li. Ai. Daí ela vai dizer de novo, daí você vai dizer, ai, mas o que tá doendo? E assim você vai fazendo a criança perceber que o tamanho não importa. O que importa é o som e a escrita das palavras. Que cada criança, dentro do seu nível de alfabetização, ela vai desenvolvendo as etapas e esse orientador que tá aí com ela, né, dando as instruções e seguindo os passos, vai fazer com que a criança perceba ao seu redor esse vocabulário aumentando e crescendo e melhorando e ela desenvolvendo a sua escrita e leitura. Por que é tão importante a criança? Primeiro, nós aprendemos a ler. Ou, que eu aprendi primeiro? No processo escolar, quando eu estava na escola, eu decorei todas as palavras e depois eu consegui escrever. Então, por isso que a minha professora repetia várias vezes a palavra, ficava ali na cartilha tato, 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 porque era para eu decorar como escrevia. E conforme eu ia lembrando, né, das famílias silábicas, aí eu ia juntando os fonemas e fazendo os grafemas, que é a escrita, né? A gente junta os fonemas e faz a grafia das palavras. Então, eu percebo o som e escrevo. Por isso que nós dissemos, por isso as crianças leem normalmente primeiro e depois elas escrevem, porque elas precisam perceber o som das palavras, o fonema e colocar em prática nos grafemas. Se nesse momento de alfabetização ela não percebeu
bem os fonemas, a fala dela tá alterada, ela não consegue reproduzir bem os grafemas, que é a escrita, né? Ela não consegue colocar a grafia em prática. Por isso, a importância da leitura desde bebezinho. Por isso, a importância de articular as palavras de maneira correta, para que ela venha no próximo e último nível, que é silábica alfabética. A criança, ora escreve para representar sílaba e ora escreve para representar a palavra completa. Ela às vezes tem dificuldade com as sílabas complexas. Então, brincar, brincar, ela sabe que tem o B, o I, brin, mas ela não consegue ainda esse N, esse R, mas car, a última letra que é o som forte, R, ela já coloca, ela escreve bicar, mas ela queria escrever brincar. Aí o outro dia você foi lá e disse assim, faltou uma letrinha, vamos ler aqui? A prof vai escrever, a mamãe, o papai, o educador, né, que tá aí com ela nesse momento de pandemia, de momento que nós estamos delicado, vai dizer, olha, eu vou escrever desse jeito e você vai ver a diferença nas letrinhas e eu vou falar a palavrinha bem tranquilo, brincar. Ela vai ler, porque ela tá lendo, só que ela acha que aquilo ali não é ler as palavras e o que ela escreveu. Ela vai ler, ela vai perceber a diferença. Agora você fala a palavrinha, ela vai dizer brincar. Olha! Olhou, percebeu, mudou. A próxima vez que ela escrever, ela já vai ter no seu repertório aquela palavrinha com aquele som memorizado e vai conseguir fazer a grafia correta das palavras. E nós dissemos, a partir do primeiro ano, né, a antiga primeira série, que as crianças elas têm um nível silábico alfabético que são os ortográficos. Como assim uma criança de 7 anos tem nível ortográfico se às vezes elas estão lá no ensino médio e não são ortográficas? Sabe por quê? Porque às vezes as crianças, esse nível alfabético ortográfico que nós chamamos no primeiro ano, é aquela criança que já escreve as palavras do seu cotidiano de forma 100% correta. Então ela não erra mais para escrever cama, casa, mesa, ela já sabe escrever amarelo, ela já consegue escrever verde, ela já sabe escrever livro, que são as palavras do uso do cotidiano da vida dela. Então ela se alfabetizou, ela ficou silábica alfabética e as palavras do seu cotidiano, do seu dia a dia, transformaram ela em um alfabético ortográfico. Ela não precisa mais pedir auxílio para escrever as palavras do dia a dia. E ela já está formando frases nessa escrita. E quando ela lê, né, ela já consegue tirar alguma lição no seu... Lembra, né, que conforme nós crescemos, o nosso cérebro desenvolve e nós vamos aumentando o nosso repertório e conteúdo sobre o mundo. Ela vai conseguindo tirar lições e interpretar aquilo que ela está lendo. Então esse é o último nível que nós queremos buscar para as crianças. É o nível alfabético ortográfico, que elas estejam lendo tudo que elas leem, elas consigam dizer cama verde. Ela consegue desenhar uma cama verde. Ela já interpretou e desenhou, leu. E agora faça você a frase cama verde. Então, ela desenvolveu já sua consciência de interpretação a partir de todo o processo que ela desenvolveu de alfabetização. A gente trabalha hoje aqui no Brasil com até o 2º ano para que esse processo sirva completo como alfabetização, até o 2º ano, né? Iniciando lá na educação infantil, que hoje é o pré-4, né? As crianças no processo de 4 e 5 anos,
com a pré-alfabetização, que são esses níveis que nós falamos no início, que é o nível pré-silábico, e dentro desse nível pré-silábico a gente tem o grafismo primitivo, a escrita sem controle e sem quantidade, né? A escrita uniográfica vai usar sempre as mesmas letras, a escrita fixa e o repertório fixo, variável e parcial, quantidade constante e o repertório variável, e a quantidade e repertório variáveis, presença e ou de valor sonoro no início ou no final. Então, esses processos são buscados na educação infantil. Esse nível pré-silábico é dos 4 aos 5, entre 5 e 6 anos de idade. Entre os 7, 8, né, depende do mês de nascimento de cada criança, a variação, nós entramos com a faixa silábica até o alfabético ortográfico, né, que é o silábico alfabético ortográfico, que é a criança que lê e escreve as palavras do seu cotidiano sem erro, com a escrita correta, e já consegue ler e tirar uma lição, né, na sua interpretação conforme o seu contexto de mundo e seu cotidiano. Cada criança ela tem um nível, o seu nível de interação, né, e o processo de alfabetização ele varia para cada criança. Mas em processos normais, ele até o primeiro ano, crianças bem, como eu posso usar o termo, crianças estimuladas, né, a alfabetização, estímulos diários de alfabetização, elas conseguem chegar ao nível silábico alfabético até os seus 7 anos de idade. A estimulação, ela depende do contexto, do cotidiano, da interação diária, da nossa paciência e também do emocional de cada criança. A gente tem que trabalhar o emocional muito dessas crianças, porque o desenvolvimento na alfabetização, para que esses níveis, né, como eu disse no início, isso são parâmetros para que nós possamos auxiliar as crianças a se desenvolverem nas suas etapas, e nós precisamos estar estimulando no seu contexto diário. Cada criança, ela vai desenvolver e corresponder. Opa, achei alguma coisa diferente, não tá assim? Busca ajuda especializada, para que você possa estar vendo qual etapa seguir e como seguir com essa criança. Porque todos nós somos indivíduos individuais. Coisa, né? Sim, nós somos indivíduos individuais. Cada um é um. Então, não compare o seu filho. Ah, e agora eu vi um vídeo lá na internet que disse sobre os níveis de escrita e o meu filho que tem já essa idade. Não tá. Calma. Calma. Cada criança tem seu tempo. Não coloque, como diz o ditado antigo, a carroça na frente dos bois. Calma, espera, conversa com outras pessoas, faz um testezinho, pede para escrever palavras, vê também como que tá a sua interação diária aí, né? Ah, sim, mas eu não tô ensinando, não tô... Aí a criança vai responder esses estímulos. Cada criança responde os estímulos que tem. Então, não tem como um pé de laranja nascer maçã, porque plantou uma semente de laranja. Não tem como a criança desenvolver se ela não tem estímulo. Cada nível depende do estímulo que a criança está tendo. Então, nós precisamos pensar em todo o contexto social que a criança está vivendo e cultural, para não se assustar. O que eu tô fazendo, o que a família tá fazendo, o que a criança tá fazendo, para que ela desenvolva. É um processo que vai acontecer normalmente na vida de cada criança. Vai de como ela tá recebendo os estímulos e a quantidade de estímulos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma tabela, como eu disse para vocês.
é uma tabela de, entre aspas, nivelação, né? Níveis de escrita e leitura para as crianças de 4 a 7 anos. Na verdade, ela pode ser usada em qualquer nível, né, de alfabetização. No EJA, ela é uma tabela utilizada por educadores para que possam auxiliar nas etapas de alfabetização de crianças, de adultos, né, e desenvolver eles naquilo que eles estão precisando. Eu sou a Prof. Dani, tô aqui para te ajudar no que você precisar. Se ficou alguma dúvida, comenta e vem sempre aqui no nosso canal. Um abraço, até mais!